Olá, bom dia, tudo bem com você? Meu querido, estou lendo aqui o livro de Eclesiastes no capítulo 9, onde o autor, Salomão, ele se refere à morte. A morte é o destino certo de todo ser humano, do justo, do injusto, do que crê, do que não crê, do pobre, do rico. A morte é a certeza de todos. Mas ele diz algo interessante que no capítulo 9, versículo 3, é uma grande tragédia que todos debaixo do sol têm o mesmo destino. Todos, sem exceção. Além disso, o coração das pessoas está cheio de maldade. Elas seguem seu próprio caminho de loucura, pois não há nada adiante, senão a morte. E o versículo 4 ele continua: só para os vivos há esperança. Como dizem, melhor ser um cão vivo que um leão morto. Meus amados, a maldade do coração do homem é algo terrível. Nós vemos pessoas que acham que por suas obras elas podem ser justificadas diante de Deus. Só tem uma forma do ser humano, do homem, do pecador, ser justificado diante de Deus: crendo na pessoa de Jesus Cristo. Se nós não crermos em Jesus Cristo, ou não crermos na expiação da cruz, a obra que Jesus fez por nós, não há justificação. Porque todas as nossas atitudes, vontades, pensamentos, escolhas, obras, elas estão afetadas e inclinadas pelo mal, pelo pecado. Então veja que muitas vezes situações ruins vêm ao coração do homem, à vida do ser humano, situações difíceis, e elas são enviadas pelo próprio Deus. Há um destino para todos. Todos um dia descerão à sepultura. Quando a gente para refletir um pouco sobre isso, olhamos ao nosso redor e percebemos o seguinte: olha, gerações de pessoas que nós conhecíamos quando éramos crianças já se foram. Novas gerações estão surgindo e nós somos uma geração que está no meio desse caminho, peregrinando aqui sobre a terra. Perceba que isso, de certa forma, nos mostra que há um ciclo e ele não para. Aliás, a Bíblia vai dizer que a sepultura nunca se farta. Então nós devemos ter em mente de que há um destino para todos os homens, pobre, rico, branco, negro, não importa, servo, livre, todos terão o mesmo destino: a sepultura, a morte. E isso deveria nos preocupar, porque há um ditado que eu não sei, não lembro quem é o autor, em que já se diz que o homem vive como se nunca fosse morrer, e quando está próximo da morte ele morre como se nunca tivesse vivido. Essa é a ideia. Então, que nós possamos temer a Deus. A mesma situação que vem para o justo, quem é o justo? O que crê. Vem para o injusto, quem é o injusto? O que não crê. É assim que a Bíblia trata a humanidade. Os que creem são justificados, porque creem na obra de Cristo. Esse, segundo o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, diz que sendo rico, se fez pobre para que nós pudéssemos enriquecer. Mas isso não está falando de finanças, de dinheiro, dessa miséria, dessas coisas insignificantes que nós temos nessa terra. Mas está falando da nossa salvação, vida eterna. É disso que se trata. Então, nós temos que entender que há males, há situações difíceis, ou a disciplina que vem tanto para o justo quanto para o injusto, para o que crer quanto para o que não crê. A diferença é que a disciplina na vida do justo, o aprimora, o enriquece, o aproxima de Deus. Porque o justo que crê em Deus, ele tem em seu coração
a fonte inesgotável de conforto que é a palavra de Deus, a oração, a presença de Deus. Já o que é injusto, que não crê, ele se desespera. E essa disciplina vem, muitas vezes, não para mudá-lo, transformá-lo, mas para endurecer ainda mais o seu coração. Muitas vezes é assim que Deus faz, como ele fez com Faraó no Egito, quando Moisés pedia para libertar o povo, entre outras situações que a Bíblia nos mostra. Perceba que uma mesma rocha no mar, ela pode servir de abrigo, de socorro para alguém que está se afogando. E ao mesmo tempo, essa mesma rocha pode servir de infortúnio para quem se espatifa contra ela, por exemplo. Então veja que a disciplina de Deus para o justo, ela traz crescimento, ela aumenta a fé, ela aumenta a capacidade, ela aproxima o justo de Deus. Para o injusto, ela traz endurecimento, ódio e afastamento de Deus. Nós possamos crer no Senhor e aceitar sua correção, sua disciplina, dobrando o nosso coração, dobrando nossa vida à vontade do Pai. Aliás, Mateus 7, 21 vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse será salvo. Veja, tem muitas pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, alguns se intitulam pastores, e que eles não respeitam a vontade do Pai, eles respeitam a sua vontade. Alguns por amor a si mesmos, por sua autoimagem, por sua biografia, porque eles gostam de serem exaltados e adulados. Outros por causa do dinheiro, estão apenas servindo o seu verdadeiro Deus, que é Mamon. Eles até profetizam, expulsam demônios, fazem maravilhas, diz o texto no versículo 22. E no 23 Jesus os responde: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Que nós sejamos tementes a Deus. Deus te abençoe.